Uma boa tarde, meus caros alunos e minhas caras alunas, inscritos na disciplina Legislação Penal Extravagante. Nós estamos começando hoje, após o período carnavalesco, após esse recesso de carnaval e das nossas férias de final e início de ano, o nosso semestre letivo de 2020.1, no qual os alunos, eu vejo aqui que há uma gama muito diversificada de semestres, eu vejo aqui alunos do terceiro período, eu vejo alunos aqui do sétimo, do quinto, até alunos terminando o curso, muita gente aqui, por se tratar de uma disciplina de natureza complementar e, portanto, facultativa, a gente tem realmente essa diversidade, que eu acho um aspecto interessante, inclusive, porque isso pode fazer com que haja não só a interação dos alunos de vários períodos diferentes, mas também a troca de informações, o intercâmbio de informações. Por exemplo, a turma que é mais experiente, mais antiga, o pessoal que já pagou, por exemplo, as 4 cadeiras tradicionais de penal, as 4 cadeiras obrigatórias de penal, poder dar uma força ao pessoal que pagou apenas penal 1 e penal 2. Eu creio que o pré-requisito aqui é só penal 1 e penal 2, né? Os crimes em espécie, e eu vejo aqui muita gente que vai começar a ver os crimes em espécie em penal 3 participando. Acho que a base da turma é o pessoal do 5º período, que está começando a ver os crimes em espécie. É prescindível ter visto os crimes em espécie, é imprescindível ter visto, obviamente, a teoria geral do crime e a teoria geral da pena, mas de forma alguma digamos assim, imprescindível ter visto penal 2, penal 3 e 4, respectivamente, as disciplinas relativas aos crimes em espécie lá do nosso Código Penal. E por falar em Código Penal, pessoal, nós sabemos que o estudo do direito penal, ele se divide, é um continente que ele se divide em 2 grandes conteúdos. Nós temos, por um lado, o estudo da parte geral do Código, com o estudo da teoria geral do crime e a teoria geral da pena, até o artigo 120. E depois, a partir do artigo 121, a partir do crime de homicídio, nós temos o estudo dos crimes em espécie. É só que os crimes em espécie, contidos na legislação penal brasileira, eles não se restringem, ao contrário do que um desavisado poderia supor, aos crimes do Código Penal. Nós temos toda uma gama enorme, imensa de leis de natureza penal, de leis extravagantes, de leis de natureza penal, que apresentam condutas tipificadas pela nossa norma penal incriminadora, mas que não estão dentro da parte especial do Código, não estão dentro dos crimes em espécie que são vistos em penal 3 e penal 4. E é justamente a esse mistério, a esse trabalho que se destina ao estudo dessa disciplina, legislação penal extravagante. Evidentemente que nós não temos a pretensão de, em apenas um semestre letivo, apenas em uma matéria de natureza complementar, estudarmos toda a legislação penal extravagante brasileira, porque isso seria absolutamente impossível, até por uma questão cronológica, até porque nós só temos um semestre letivo que, na realidade, tem, a bem dizer, 4 meses, né? 4 meses e pouco. Na realidade, a gente não teria condição de abarcar toda a legislação penal brasileira. Mas eu separei aqui, nesse plano de curso, os principais diplomas legais, aqueles que são mais explorados em concursos públicos, aqueles que são mais vistos na prática processual, na praxis forense dos advogados, juízes e representantes do Ministério Público, aqueles que efetivamente mais nos interessam em razão pessoal da frequência com a qual nós nos deparamos, nós que somos operadores do direito, nós nos deparamos com esses diplomas legais, com tipos penais que estão contidos nesses dispositivos da norma penal incriminadora de natureza extravagante.
É inclusive interessantíssimo aqui, meus amigos e minhas amigas, um aspecto que eu gostaria de salientar, que alguns desses diplomas legais, eles não são de natureza essencialmente penal. Eles são dispositivos legais que, em determinadas partes do seu conteúdo, apresenta-se um ou mais, alguns dispositivos de natureza penal. Nós temos aí, como exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099, nós temos aí o Estatuto do Desarmamento, que nem todo ele é de natureza penal, o Estatuto do Idoso, a Lei... Perdoe-me, pessoal. Nós temos aí os aspectos de natureza penal do Estatuto da Criança e do Adolescente, lembrando sempre que menores infratores, adolescentes infratores, não praticam crimes, eles praticam atos infracionais. E eles não são suscetíveis, por faltar-lhes um requisito óbvio, que é a imputabilidade, né? Um dos 3 requisitos da culpabilidade, todo mundo aqui deve lembrar que a culpabilidade ela está alicerçada no tripé. Qual é esse tripé? Nós temos a imputabilidade, a inevitabilidade de conduta, inexigibilidade de conduta diversa, e nós temos, aliás, a exigibilidade de conduta diversa, e nós temos também, completando esse tripé da culpabilidade, que para uns é elemento do crime, para outros é pressuposto da pena, mas que, enfim, é muito importante para a caracterização do tipo penal, independentemente de você seguir a linha da escola clássica ou da teoria do formalismo, a culpabilidade é imprescindível ao crime, ou pelo menos a aplicação da pena como consequência da prática do ilícito, mas de toda forma é necessário a presença da culpabilidade, ainda que ela esteja deslocada daquela estrutura do conceito analítico do crime, entenderam bem? Aí nós temos aí a exigibilidade de conduta diversa, nós temos aí a culpabilidade e a potencial consciência da ilicitude. Menores de idade são inimputáveis. A exemplo do que acontece, por exemplo, com as pessoas que por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, por a superveniência de alguma doença psiquiátrica que lhes prive do seu entendimento normal das coisas, do exercício normal da vida em sociedade, são obviamente dotados, não são evidentemente dotados de imputabilidade, são inimputáveis. E sendo inimputáveis, não são culpáveis, não sendo culpáveis, não sofrem a incidência de penas e nem praticam crimes, a bem da verdade. Praticam atos infracionais, a exemplo também, vamos lembrar aqui do final do pessoal que pagou o penal 2 no semestre passado e outros semestres também, eu vejo que tem outras pessoas aqui que pagaram o penal comigo. O inimputável, em razão de outra causa que não seja a menoridade, ele obviamente não pode sofrer penas, ele sofre medidas de segurança, que estão alicerçadas não na culpabilidade, mas na questão da periculosidade, no risco potencial que o indivíduo oferece à sociedade e a ele próprio. Um doente mental, por exemplo, um portador da moléstia conhecida como esquizofrenia paranoide, em grau de grande comprometimento de suas faculdades mentais, ele obviamente não pode sofrer uma pena, né? Ele, em razão da ausência de culpabilidade, ele poderá sofrer uma medida de segurança, né? E não a imputação de uma sanção penal. Da mesma forma, um adolescente infrator, ele não poderá ser alvo de uma medida, de uma aplicação de uma pena, mas sim de uma medida socioeducativa, o que não deixa de ter, obviamente, uma natureza jurídico-penal, inclusive podendo importar no cessamento lícito da liberdade do menor infrator, como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a medida socioeducativa de internação, internamento, que o menor fica custodiado pelo Estado, a exemplo do que acontece com o deficiente mental ou a pessoa doente que
cometa, porventura, um fato típico e não tenha culpabilidade, e, portanto, não sofra uma pena, que sofrerá uma medida de segurança, né? Nesse sentido, eu incluí também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não é, a princípio, um diploma de natureza penal, mas ele tem aspectos indiscutivelmente penais, em que pese não haver incidência de pena, mas há, por óbvio, indiscutivelmente, a implicação de algum gravame, podendo acarretar o cessamento da liberdade do indivíduo menor de idade, não a título de pena, mas a título de medida socioeducativa, certo? O menor ele não pode ser preso, por exemplo. A terminologia correta é apreendido. O menor de idade ele é apreendido, ele não é preso. Não é tecnicamente correto você falar que o menor de idade foi preso. Ele não foi preso, ele foi apreendido, certo? O que importa é, logicamente, na custódia dele por parte do Estado e no cerceamento da liberdade, de forma lícita, de forma a obedecer os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas sem mais delongas, passemos aqui, o objeto da aula de hoje é justamente o estudo desse nosso plano de curso, a perfazer uma análise, um estudo a respeito desse plano de curso da disciplina Legislação Penal Extravagante. Lembrando que essa aula está sendo gravada e que ela irá para a rede social Facebook. Eu vou postar esse ano no Facebook, no Cigar. O Cigar tem um dispositivo interessante que o aluno clica na aula, certo? Um linkzinho externo, e o próprio Cigar direciona para o Facebook ou para o YouTube, né? Essa ferramenta é disponibilizada pelo nosso Cigar, porque postar diretamente no Cigar é complicado, porque o Cigar tem um limite de tamanho do vídeo, e evidentemente esse aqui não dá nem uma hora. Evidentemente, esse limite ele será sempre ultrapassado. E aí restaria um inconveniente da gente fracionar a aula, dar uma paradinha e começar de novo, entendeu? Mas ninguém aqui é bateria da mocidade para dar paradinha, entendeu? Aí, enfim, a gente vai, como diria uma ex-namorada minha, que nem enterro de crente, sem parar em canto nenhum. Dizia, não, aqui nem enterro de crente, não tem missa de corpo presente, não, vai direto, vai direto. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente grava para não correr o risco de perder. Eu posto no Facebook, posto no YouTube também, porque nem todo mundo tem Facebook, né? E o YouTube ele é aberto, né? E aí eu boto o linkzinho lá no Cigar, juntamente com o roteiro da aula, né? O roteiro da aula de hoje é o próprio plano de curso, que irá ser o nosso norte, a nossa bússola, que será o conjunto de diretrizes que nós iremos seguir ao longo desse semestre letivo. Mas vamos lá, pessoal. Nesse estágio do estudo da disciplina de Direito Penal, nós temos uma matéria de natureza complementar e portanto, facultativa, que se destina a estudar alguns dos diplomas legais, não todos, como eu disse anteriormente. Nós não temos essa pretensão, seria muita pretensão da parte da gente achar que em um semestre letivo a gente veria toda a legislação penal brasileira. Isso é absolutamente impossível. Mas os principais, os mais importantes diplomas penais pertinentes à legislação penal extravagante brasileira, né? Nós temos como objetivo da disciplina justamente proporcionar uma visão dos aspectos dos institutos jurídicos fundamentais inerentes à legislação penal extravagante do nosso país. A indicação metodológica, mas preponderantemente através de aulas expositivas, eventualmente estudos dirigidos, seminários eu não gosto muito de fazer, mas pesquisas doutrinárias, jurisprudenciais, sobretudo quando da realização de provas dissertativas, de trabalhos dissertativos, e aí a gente vai para a outra parte, a terceira parte do nosso plano de curso. Serão aplicadas 3 avaliações e nós faremos o seguinte: a legislação nos obriga a uma prova em sala de aula, certo? Nós iremos fazer 2 provas em sala de aula ou um trabalho, ou então 2 trabalhos e uma prova em sala de aula. E aí é que entra a questão da pesquisa, do estudo doutrinário e jurisprudencial
nós poderíamos fazer, de repente, uma prova de natureza objetiva, de natureza de múltipla escolha, né? E poderíamos fazer outros 2 trabalhos para que os alunos produzissem textos no sentido da resolução das questões eventualmente propostas. Ou podemos fazer uma prova objetiva e subjetiva, uma prova mista, uma prova objetiva exclusivamente e um trabalho, talvez fosse até melhor. Ao longo do semestre a gente vai combinando isso, certo? Mas vamos realmente ao que interessa, o nosso conteúdo programático. O que é que nós vamos ver ao longo desse semestre 2020.1, nessa disciplina tão importante, eu diria que sem qualquer sombra de dúvidas, uma das disciplinas mais complementares, mais importantes do nosso curso, porque ela se dedica ao estudo de alguns diplomas legais que são, inclusive, muito mais vivenciados, são muito mais vistos no cotidiano dos operadores do direito do que certos tipos penais contidos lá na parte especial do Código, que dificilmente a gente vê na vida prática, dificilmente a gente encontra no cotidiano forense, na praxis forense. Dificilmente, por exemplo, a gente encontra aqueles crimes da periclitação da vida e da saúde, dificilmente se encontram, né? Nós temos ali, por exemplo, certo, os crimes de perigo comum, dificilmente, mas na vida do profissional do direito, sobretudo naquele que milita na seara criminal, é muito comum, por exemplo, se deparar com um caso que envolve a Lei Maria da Penha, ou um caso que envolve a lei dos crimes hediondos, por exemplo, a lei de execução penal, que é o dia a dia do advogado criminalista. Esses diplomas legais, portanto, eles são muito mais presentes na nossa vida cotidiana, no nosso contemporâneo, no nosso cotidiano profissional, do que certos fatos típicos que dificilmente a gente vê. Por exemplo, o crime de casa de prostituição é quase uma ficção jurídica, né? É quase uma ficção jurídica. Todo mundo sabe onde ficam esses estabelecimentos na sua cidade. Inclusive a polícia que vai lá e muitas vezes até fornece proteção, conversa com a dona do estabelecimento, até toma um cafezinho e tudo mais. É tão fictício quanto a repressão a esse tipo de estabelecimento, é tão fictício quanto a repressão ao jogo do bicho, a contravenção penal do jogo do bicho, que já faz parte até da tradição cultural do nosso país. E, sem fazer qualquer espécie de julgamento, sem fazer qualquer espécie de consideração de natureza meritória, de natureza axiológica, mas o jogo do bicho já faz parte do inconsciente coletivo do nosso país. Eu me lembrei agora de um caso que aconteceu com a avó de uma ex-namorada minha. Eu cheguei lá, daqui de Caicó, ela era fascinada por jogo do bicho. Eu nunca joguei, nunca gostei dessas coisas. Nunca gostei de jogo de azar. Minha esposa, Emanuela, adora bingo. Eu corro léguas desse tipo de coisa. Mas a Manu adora bingo. Aí eu cheguei na casa dessa menina, a avó dela louca por jogo do bicho. Disse: Mário, eu sonhei com você. Eu acho que eu vou jogar no gato, porque eu acho você muito bonita. Eu disse: muito obrigado. Acho muito obrigado. Mas me arranja aí R$10 para eu jogar no gato. Ela deu o elogio e depois a facada. Aí eu disse: não, tá bom. Cara, comecei namoro, tá? Não, pode, joga. Aí no outro dia disse: aí, deu o gato? Deu não, meu filho, deu macaco. Pior impossível. Mas enfim, pelo menos não deu viado, com todo respeito à comunidade LGBT. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, já que nós estamos falando de jogo do bicho, nós vamos estudar a lei das contravenções penais, certo? A lei das contravenções penais, que é o diploma legal que abarca aqueles tipos penais dotados de menor lesividade social, dotados de menor ofensividade, certo? Como vocês todos sabem, todo mundo aqui deve se recordar, nós adotamos no sistema penal brasileiro uma natureza dicotômica. Nós temos aqui crimes e contravenções, né? Os crimes são as infrações penais de maior
potencial lesivo, de maior ofensividade, aos mais variados bens da vida protegidos pelo direito penal, e nós temos também, por outro lado, as contravenções penais, que elas são dotadas de natureza lesiva, natureza ofensiva, mais discreta, mais diminuta, como é o caso do jogo do bicho, que em alguns locais é quase que legalizado. Quase que legalizado não, mas é quase que... É um costume contra a legem, mas é um costume, é indiscutível. Né? Nós vamos estudar as principais contravenções penais e seus aspectos. Evidentemente não vai dar para estudar todas as contravenções penais, mas as principais nós iremos estudar logo no comecinho da primeira unidade desse nosso semestre 2020.1. Posteriormente nós vamos estudar um diploma legal importantíssimo, dotado da mais profunda relevância, mas infelizmente é uma verdadeira ficção jurídica. A lei das execuções penais, ela é linda, sabe? Dotada de muitos direitos, dotada de uma sistematização que, se fosse colocada em prática, seria extraordinário, mas que na realidade não condiz com o cotidiano, tanto da população carcerária quanto do profissional da segurança pública, que convive com um sistema que vitimiza o preso, o agente penitenciário não, agora é policial penal. Um abraço aos amigos, alunos e ex-alunos que são hoje policiais penais e estão nos assistindo. Profissão das mais difíceis, inclusive, né? Das mais difíceis, porque ali se convive com o que a sociedade descartou. Infelizmente, a gente sabe que todo mundo pode ser alvo de uma sanção penal, todo mundo, sem exceção. Sem exceção. O presidente da República, eu não estou citando exemplos, mas um presidente da República, um gari, né? um narcotraficante perigosíssimo, um médico, um advogado, um oficial das Forças Armadas, um professor universitário, qualquer pessoa pode cometer uma infração penal e ser alvo da sanção penal. Mas, infelizmente, o que é que acontece? Nós temos um sistema penitenciário que, ao invés de ressocializar, desumaniza, brutaliza, criminaliza ainda mais o apenado e, por extensão, vitimiza o profissional da segurança pública, sabe? O policial penal que trabalha em condições insalubres, perigosíssimas. E eu me lembro sempre de uma fala de um amigo meu, muito querido, que foi diretor do Pereirão, hoje é advogado, ele era agente penitenciário na época, e pediu exoneração. É até pai de Camila, colega de alguns de vocês. Alex Alexandre, meu grande querido amigo Alex Alexandre. Alexandre, se estiver nos assistindo, um grande abraço. Alexandre sempre assiste minhas aulas, diz ele, né? Acho que assiste. Ele me disse uma coisa uma vez que eu nunca me esqueci. Eu tinha de visitar alguns clientes meus que estavam custodiados no Pereirão, eu fui tomar um cafezinho na sala da direção. Ele era diretor do presídio na época, e ele disse: professor, ambiente de cadeia enfada. Eu disse: rapaz, é mesmo. Agora, se enfada a gente, que é advogado, que vem, passa meia hora, uma hora e pouco, visitando um cliente, ou 2, 3, imagine um profissional que passa horas e horas ali, o dia inteiro, às vezes madrugadas, num ambiente extremamente perigoso, insalubre, horrível. Quem visitou uma penitenciária sabe que é um ambiente absolutamente desumano, e aqui não se trata de defender direito de bandido, de vagabundo, de ninguém não. Se trata de defender o que o Estado Democrático de Direito põe, o que a lei põe, que infelizmente não é descumprido. Eu digo sempre que é uma ficção jurídica do tamanho de um elefante. Vamos lá. Na sequência nós vamos estudar a lei dos juizados especiais, cíveis e criminais. Nós sabemos que a lei 9.099 tem aspectos cíveis e aspectos criminais, muito importantes, inclusive, porque a citada lei, ela instituiu, por exemplo, alguns dispositivos despenalizantes que se prestaram a justamente evitar o assoberbamento de feitos na justiça criminal e também a superlotação carcerária. Por exemplo, os institutos da suspensão condicional do processo, da transação penal e da composição civil do ilícito penal. Né? São esses 3 institutos que eles
servem para, em determinadas situações, presentes determinados requisitos, sobretudo a lesividade social dos ilícitos praticados, eles servem para que, ou se o autor do fato faça uma composição com a vítima, ou o autor do fato faça uma transação com o Ministério Público, ou aceite a suspensão condicional, a proposta feita pelo Ministério Público de suspender-se condicionalmente o processo. Nós vamos ver, por exemplo, a diferença desses três institutos e quando é que eles são efetivamente aplicados. Nós vamos, portanto, ver o terceiro ponto do nosso programa, os aspectos criminais da Lei 9.099. Vamos tratar, galera, da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, que sofreu profundas modificações, mas cujo texto original é de 1990, a lei que trata aqueles crimes mais violentos. Interessante que a gente vai ver a Lei dos Juizados Especiais, e que trata dos crimes de menor lesividade, e na sequência vamos ver a Lei dos Crimes Hediondos, que trata dos crimes de maior lesividade social, os crimes mais, como a nomenclatura diz, mais hediondos, mais nojentos, mais infames, mais abjetos, aqueles que causam maior perplexidade, maior horror à sociedade, como por exemplo o homicídio qualificado, como por exemplo o estupro de vulnerável, como por exemplo os crimes equiparados aos crimes hediondos, como o tráfico de drogas, a associação ao tráfico de drogas, certo? E outros tipos penais cuja gravidade, é desnecessário dizer, é muito elevada, né? Na sequência, encerrando nossa primeira unidade, nós vamos tratar da Lei dos Crimes de Responsabilidade, da famosa Lei do Impeachment, os aspectos penais da Lei dos Crimes de Responsabilidade, a Lei número 1079/50, que também não tem só aspectos penais, mas trata sobretudo dos crimes de responsabilidade que autorizam a abertura de um processo de impeachment. Na segunda unidade, aí a gente faz a nossa primeira avaliação. Na segunda unidade, nós vamos tratar inicialmente da Lei do Abuso de Autoridade, novíssima, recentíssima, que causou muita polêmica, muita discussão, na maioria das vezes de forma, tecnicamente, eu diria até imprecisa. Tanto os que opinaram a favor, quanto muitos dos que opinaram a favor, quanto muitos dos que opinaram contra, o fizeram sem a devida propriedade, sem o devido estudo, sem saber, sem conhecer realmente a importância, a relevância desse diploma legal que reformou a nossa lei do abuso de autoridade. Como? Sim, que recentemente foi alterada pela lei número 13.869 de 2019. Vamos lá. Aquele exemplo que você citou. Naquele dia que a gente tomou em frente ao seu prédio, foi aquele exemplo que você está dizendo? Não, mas parece que os policiais foram ordeiros, não abusaram da autoridade. Ou abusaram. Quando você falou, eu disse não, ele deve estar, ainda alcancei, ele disse, ainda alcançou como vítima? Ah, Maria. Mas não chegaram a agir de forma brusca, não. Pode deixar para lá. Prescreveu. Vamos lá. Aí nós vamos tratar da Lei Maria da Penha, a lei que trata dos crimes relativos à violência doméstica contra a mulher. É interessante aqui sobre esse aspecto comentar só um pormenor. Muita gente pensa que o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, ele restringe-se à violência doméstica contra a mulher. Não, muito pelo contrário. O sujeito ativo pode ser uma mulher e o sujeito passivo poderá ser um homem. Quem trata especificamente da violência doméstica praticada em detrimento da mulher é a Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha de 2006, que tem e familiar, exatamente, porque pode
inclusive abarcar também relações que não são sim. Não, e relações de hospitalidade. O sujeito hospeda alguém para passar o carnaval de Caicó maravilhoso, e aí acaba prevalecendo dessas relações de hospitalidade e praticando uma lesão corporal, né? Que nada tem a ver necessariamente com a Lei Maria da Penha, né? É preciso fazer essa diferença fundamental entre o disposto no parágrafo 9º do artigo 129, né, e os ditames relacionados à Lei Maria da Penha, que inclusive a Lei Maria da Penha, eu acho que um dos aspectos, ao meu ver, mais eficazes dela é evitar que o agressor que pratique a violência doméstica em detrimento da mulher, não apenas da integridade física, mas muitas vezes da própria vida, né, ele seja beneficiado pelos ditames da Lei 9.099, porque senão ele fazia uma transação penal, uma suspensão condicional do processo e ficava por isso mesmo. A violência contra a mulher é das mais dantescas, das mais, não só pelo que a mulher representa como ser humano, pela grandiosidade da mulher, mas, sobretudo, pela natural fragilidade da mulher do ponto de vista físico. Uma mulher de porte físico mediano é muito mais fraca do que um homem. Eu não estou falando de mulheres dotadas de força física, treinamento, por exemplo. Eu não estou falando de uma lutadora de MMA como aquela Ronda. A Ronda pega um cidadão de porte mediano e trucida. Não, estou me referindo a uma mulher de porte mediano e um homem de porte mediano, né? A mulher naturalmente tem menos força muscular, tem menos força física do que um homem. Portanto, trata-se de uma agressão, indubitavelmente, das mais covardes e desprezíveis que se possa presenciar, que se possa encontrar, infelizmente, muito comum no cotidiano. Eu conheço, inclusive, pessoas, eu conheço uma amiga minha que é juíza, que ela sofre violência doméstica cotidianamente. Infelizmente, e obviamente ela, por se tratar de uma operadora do direito, se tratar de uma magistrada, sabe que essa situação é absolutamente inadmissível. Mas é porque essa violência, muitas vezes, ela se dá num contexto em que a violência ou a grave ameaça se dá num contexto de submissão afetiva, psíquica, uma relação que a pessoa acha que depende emocionalmente, que nunca vai encontrar ninguém, que ama desesperadamente, entendeu? Sempre acompanhada da violência moral, indiscutivelmente. E antes do tapa sempre tem o grito. Antes do tiro tem o soco, antes do soco o tapa, antes do tapa o grito, entendeu? É uma sequência que, se não for interrompida, ela, infelizmente, eu acho interessante. O feminicídio, infelizmente, é uma coisa em que pese a sua total barbaridade. Inclusive, a tipificação dessa conduta está no rol lá do parágrafo 2º do artigo 121 como homicídio qualificado, em que pese isso, é uma coisa absolutamente comum, né? Absolutamente comum. E aí nós vamos estudar também essa questão da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Vamos tratar da Lei de Tortura na sequência, certo? A Lei 9.455, a Lei de Tortura, que é aplicável não apenas, muita gente se equivoca achando que ela se dá exclusivamente no contexto da conduta de um agente público, por exemplo, um policial civil ou militar. Não necessariamente. Há situações em que a tortura se dá também no contexto doméstico familiar. Nós vamos ver os aspectos, os tipos penais relativos à questão da lei de tortura. Um ponto importante, assim, gente, que me vem à mente aqui sobre a lei de tortura, é a questão da diferença
Vocês sabem que a tortura, alguns não pagaram ainda penal 3, mas devem ter tido a curiosidade de estudar as hipóteses do homicídio qualificado. Vocês sabem que a tortura, ela constitui uma circunstância que sempre qualifica o crime de homicídio, atraindo uma sanção penal muito maior, né? Um homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos a reprimenda, diferentemente do crime de homicídio simples, cuja pena vai de 6 a 20 anos. Há uma diferença brutal, diferença continental imensa entre o homicídio qualificado pela tortura, certo? E a tortura seguida de morte. Na tortura seguida de morte, o resultado agravador advém não pelo dolo do agente. O agente queria torturar, mas exagerou na mão, digamos assim, e acabou matando a vida. Não é? A tortura como qualificadora do crime de homicídio, o homicídio era desejado pelo agente. E a tortura, ela foi um meio cruel, meio que infligiu ainda mais sofrimento físico, psíquico, vítima. Há essa diferença radical entre esses dois tipos penais, entre esses dois delitos. A tortura que na minha singela opinião, uma das maiores barbaridades que um ser humano pode fazer em detrimento ao outro. Nada justifica a tortura. Nem com torturadores se deve usar a tortura. E do ponto de vista da segurança pública, ela é inócua. Eu assisti uma entrevista certa vez com um cidadão que ele... vocês sabem que a África do Sul vivenciou, de 1947 a 1990, uma das piores ditaduras da história da humanidade, um regime escancaradamente racista, o regime do apartheid, um regime oficialmente segregacionista. E, evidentemente, a restauração da democracia, a restauração não, o nascimento da democracia sul-africana foi precedido de muita luta, né? Inclusive do ponto de vista não só político, mas do ponto de vista militar também. E eu assisti uma entrevista com um cidadão que ele, com a democratização do país, com a ascensão de Mandela ao poder, ele virou um alto oficial das Forças Armadas, dos serviços de segurança da África do Sul, muito preparados, inclusive, são muito preparados. Mas o paradoxo, né? Ele era uma liderança militar do CNA, do INCATA, que era o braço armado do CNA, a lança da nação. E ele tanto foi vítima de tortura quanto promoveu tortura. E lá foi feita uma coisa muito importante, a reconciliação da minoria branca com a maioria negra. E fizeram verdadeiros julgamentos públicos em que as pessoas expiavam suas culpas enfim. E ele disse que tanto torturou quanto foi torturado. E disse o seguinte: a vítima da tortura diz o que o torturador quer que ela diga. Ou então cria, inventa, mas ele nunca vai dizer a verdade. Do ponto de vista da obtenção de provas, além da tortura ser uma prática das mais infamantes, degradantes, inadmissíveis, sob todo e qualquer ponto de vista, ela é inócua. Ela é inócua. O sujeito não vai, porque está sendo torturado, dizer a realidade dos fatos, vai dizer o que o torturador quer que ele diga. Ou vai inventar uma história fictícia para se livrar da dor física, da dor psíquica, do sofrimento intenso que está suportando. Ponto de vista, todo e qualquer ponto de vista, é uma barbaridade, uma atrocidade que não se admite sob nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Lei dos crimes desculpa, gente, perdão. Lei de tóxicos, desculpa. Isso aqui é uma das mais frequentes, a lei 11.343, grande Heller. Tudo bom, meu caro amigo? Fico feliz em vê-lo aí. Lei de tóxicos, a lei 11.000, meu caro amigo, alegria revê-lo. Lei de tóxicos, a lei 11.343.
é a lei que disciplina a repressão ao tráfico de entorpecentes, crime equiparado à natureza de crime hediondo e crime que provoca inúmeros prejuízos. É um crime dotado de altíssima lesividade social, em razão da destruição que essa conduta criminosa produz na sociedade. Né? Minha consideração pessoal acerca do tráfico de drogas é que ele deve ser amplamente reprimido, diferentemente do consumo de entorpecentes. Eu sou absolutamente contrário a qualquer espécie de repressão ao consumo de entorpecentes, em razão de que esse problema da drogadição não é um problema de natureza médica, não é um problema de natureza jurídica, é um problema de você recuperar, e a gente deve tratar com muita sinceridade e deixar a hipocrisia de lado, porque todos nós, ou quase todos nós, nos drogamos. Se você toma sua cervejinha, seu uísque, você consome uma droga lícita. Se você fuma seu cigarrinho, seu charuto, você consome uma droga lícita. Se você toma o seu Prozac, sua fluoxetina, se você toma o seu Valium, o seu Lexotan, você consome uma droga lícita. Acontece que, infelizmente, a sociedade ainda trata com muita hipocrisia essa questão da drogadição. O drogado que consome uma medicação sob prescrição médica, que tem condições de pagar um plano de saúde, um médico para lhe prescrever um remédio, certo? Que tem condições de comprar um medicamento, ele é tratado como um paciente que sofre, por exemplo, de depressão. Mas o morador de uma comunidade carente, que faz uso de substância entorpecente para abstrair-se dos problemas da vida, é tratado como um drogado, como um criminoso. Né? E ao contrário do que muita gente boa pensa, não houve a descriminalização do consumo de entorpecentes em nosso país. Muito pelo contrário. Houve sob certo aspecto, uma despenalização, no sentido de não se incidir mais a possibilidade de uma pena deambulatória, de uma pena restritiva de liberdade. Mas, indiscutivelmente, a lei de tóxicos, como a gente vai ver, ela impõe alguns gravames, certo? Que, ainda que não restringam a liberdade individual, no sentido da liberdade de locomoção do indivíduo, restringe a liberdade individual, por exemplo, submetendo a outras formas de sanção penal, certo? De forma que não é verdade dizer que o consumo de entorpecentes foi liberado no Brasil. Isso aí só diz quem não estudou a lei de tóxicos, certo? Na lei de tóxicos, interessante, né? Na sequência a gente vai estudar a lei do crime organizado, que é muito importante também, que trata das organizações criminosas, as ORCRIMs, certo? Que se dedicam, inclusive, ao tráfico de entorpecentes, se dedicam não só ao tráfico de entorpecentes, à corrupção política, se dedicam à sonegação fiscal, ao contrabando, à evasão de divisas e a outros, evasão de divisas que também vai ser tratada, e a outras práticas criminosas, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Finalizando a nossa segunda unidade, nós vamos estudar os aspectos, vou botar umas aspas aqui, penais do ECA. Né? Como eu disse a vocês, menor infrator não sofre pena, sofre medida socioeducativa, não comete crime, certo? Menor, ele comete ato infracional, certo? Portanto, não é coerente do ponto de vista técnico dizer que o menor foi preso, ele foi apreendido. Mas existem alguns dispositivos que têm, indubitavelmente, natureza penal no sentido da imposição de uma determinada limitação da liberdade do indivíduo, certo? Inclusive da própria liberdade física, quando há a internação do adolescente infrator, certo? Aí a gente encerra a nossa segunda unidade e a gente faz a nossa segunda avaliação, se Deus assim nos permitir.
Na terceira unidade, nós vamos estudar os seguintes diplomas legais. Primeiro, o Estatuto do Desarmamento, outra questão extremamente polêmica. Houve, inclusive, um referendo popular na história do nosso país acerca dessa questão do desarmamento, da proibição ou não da comercialização de armas no Brasil. A não proibição ganhou esse referendo, né? Como todos vocês devem saber. Realizado no ano de 2006. Mas o Estatuto do Desarmamento, ele formalmente proibiu o porte de armas no nosso país, salvo algumas exceções legais. Agentes públicos que precisam andar armados, pessoas que provem que precisam andar armadas, certo? Em razão de uma situação específica de periculosidade, certo? Agentes da iniciativa privada, como por exemplo seguranças, que por força do próprio ofício que desempenham, tem que obviamente portar armas de fogo, e pessoas obviamente maiores de 25 anos, como reza o nosso Estatuto do Desarmamento, e que provem não só a sua primariedade, que não sofreram uma condenação criminal, mas também que provem aptidão física, mental, psíquica, certo? Que tenham condições de ter uma arma de fogo. A arma de fogo não é brincadeira, certo? Uma arma de fogo, eu advogo na seara criminal e nunca andei armado na minha vida. Nunca andei armado na minha vida. Inclusive tem gente que pensa que Heller uma vez me disse isso. Não, nunca andei armado. Eu já possuí uma arma de fogo legalizada, certo? Que era guardada no meu escritório, lá em Natal, e que eu levava desmuniciada para um estande de tiro, que hoje eu nem sei se funciona mais como estande de tiro, hoje é uma escola de farmacêuticos vigilantes, a Ferol, lá em Natal, ali na Afonso Pena, desculpe, na Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca não, ali ainda é Salgado Filho. Hermes da Fonseca começa lá embaixo, acho que é depois ali do Valfredo Gugel, para baixo aqui é Hermes da Fonseca. A Alexandrino Costa. Pronto, a partir da Alexandrino é Hermes da Fonseca, antes é Salgado Filho. Pronto, eu levava desmuniciada para o estande de tiro onde eu praticava, certo? E resolvi vender esse armamento. O fiz de forma legal, comprei de um agente público, de um policial e vendi para outro, certo? Por quê? Por insistência da minha mãe, da minha então companheira, da minha primeira mulher, que diziam que eu era muito estressado e que não dava certo eu ter uma arma de fogo. Emanuele acha o contrário, não é, Emanuele? Sim. E porque eu tive uma raiva muito grande um dia, uma fechada no trânsito, eu alcancei o sujeito e disse: rapaz, como é que você faz um negócio desse? Aí ele me xingou e fez menção de puxar uma arma, entendeu? Ele não tinha arma coisíssima nenhuma, ele fez isso para me intimidar. Se ele tivesse arma, ele tinha tirado de mim, possivelmente, o nível de ferocidade que ele estava, teria tirado de mim. Minha primeira reação, que graças a Deus eu estava muito longe do escritório, foi passar no escritório, pegar a arma e ir atrás dele, entendeu? Para dar uns conselhos. Ali eu disse: olha, é totalmente sem futuro. Se eu tivesse com essa arma aqui, tinha acontecido, talvez eu não fosse atirar nele, mas pelo menos mostrar: olha, está aqui, entendeu? Cometeria o crime do artigo 147 do Código, né? Crime de ameaça. Isso que eu digo, arma de fogo é para você ter e usar em situações extremas, certo? Para você ter, por exemplo, na sua residência ou no seu local de trabalho, quando você precisa. Eu não precisava, nunca fui. Interessante, ali na região oeste, sem nenhum deméritos oestanos, viu, Álvaro Getúlio, aquela região pacata, eu já advoguei para famílias historicamente rivais, entendeu? Por uma questão de ética, não vou dizer o nome, mas são duas famílias bem conhecidas, e nunca sofri nenhuma ameaça, nunca, entendeu? Porque eu não me envolvo com as atividades dos meus constituintes, entendeu? Eu desenvolvo um trabalho essencialmente técnico, um trabalho de defesa de teses, certo? O advogado que se envolve, o advogado criminalista que se envolve com
métier, digamos assim, dos seus clientes, ele vira o membro intelectual da quadrilha, viu? Ele vira o membro togado da turma, da gangue, sabe? Nunca precisei, nunca fui. Sempre tratei as pessoas com muita cordialidade, com muita. Porque eu acho que é um dever que todos nós temos. Tratar com. O advogado tem por um dever estatutário. O Estatuto da OAB prevê que a gente deve agir com dever de urbanidade. Mas o ser humano, de uma forma geral, deve agir com urbanidade com as outras pessoas. Entendeu? E eu nunca precisei, entendeu? Eu me lembro que eu comprei essa arma na época, porque um amigo meu, delegado, me chamou para praticar, tirar o alvo. E porque realmente eu tinha uns clientes que eu não tinha medo deles, até porque eles sempre me trataram muito bem. Eram 2 turminhas, era um pessoal de Mãe Luísa, sabe? E tinha outro pessoal lá de Caruaru, que eles eram assim, o jeitão meio estressado deles, e eles eram pessoas visadíssimas, sabe, pelos seus desafetos de crime, e eu tinha receio de um dia eles estarem no escritório e eu ia querer matá-los lá dentro, entendeu? Não era medo deles, era medo dos inimigos deles. E nessa época realmente eu achava que eu precisava, mas na realidade eu não precisava. Mas se você precisa, se você, por exemplo, mora numa propriedade rural, isolada de tudo e de todos, você precisa ter uma arma de fogo, claro, lógico. Uma situação de necessidade, você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Como é que você vai chamar a polícia se você mora no fim de mundo? Que muitas vezes não pega nem celular. Você precisa ter uma arma de fogo numa situação dessa. Se você está sendo ameaçado de morte, em razão, por exemplo, do seu ofício, por exemplo, um advogado que esteja sendo constrangido no exercício do seu munus, da sua função constitucionalmente assegurada, esteja sendo alvo de pressões, de ameaças, ele precisa não só ter uma arma, ele precisa andar armado. E ele provando isso junto à Polícia Federal, ele pode dar arma, certo? São situações extremas, certo? Um segurança, ele tem que ter uma arma de fogo. Um policial civil ou militar, obviamente tem que ter uma arma de fogo. Mas mesmo em casos de policiais civis ou militares, há determinadas situações em que se desaconselha totalmente o uso de arma de fogo. Uma vez, estava com um amigo meu, delegado, não era o que me convidou para praticar tirar alvo, era outro. Passou uma festa de Santana comigo aqui em Caicó. Na época tinha um restaurante maravilhoso, Coisas da Terra, que hoje é uma agência de veículos, fechou, era muito bom. Não sei se alguém aqui ainda pegou, ou se lembra. Lembra, Heller? Coisas da Terra? Eu cheguei a almoçar com você lá. Foi. Não, rapaz, o Coisas da Terra é pertinho, rapaz, perto desse posto aqui. É o restaurante do posto Adalto Dias. Sim, o rapaz era, o proprietário era. Eu estou tentando lembrar, gente finíssima. Aí, ele saiu das Forças Armadas e montou. Era temporário, exatamente. E a Celso, não era Celso não, eu não lembro. Eu sei que eu fui almoçar, não, fui tomar uma com um amigo meu, delegado, festa de Santana, a gente foi tomar umas cervejas e tal, conversar. E aí, isso primeiro sábado, segundo sábado de festa de Santana de 2008, eu acho. Foi. E a gente lá, eu percebi, a gente muito informal, de bermuda, chinela, camiseta, eu percebi no jargão matuto, no jargão do povo da zona rural do Nordeste, chama-se o cálculo, é o relevo da arma. Eu percebi o relevo da pistola. Cheguei e disse, rapaz, você é delegado, você sabe o que você está fazendo, é de uma temeridade, então não. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa, você me entrega a arma, você tira o pente, eu guardo. A gente deixa meu carro lá, para a gente nem vir dirigindo melado, entendeu? A gente chama um táxi e a gente se livra de 2 coisas que não combinam com bebida alcoólica: arma de fogo e direção. Graças a Deus ele atendeu as minhas súplicas e nós bebemos até mais tarde da noite, entendeu? Sem o perigo de estar com a arma de fogo, porque isso é a coisa mais errada do mundo, entendeu? Erradíssimo. O álcool etílico, ele potencializa certas reações que são naturais do ser humano. Vinícius de Moraes, o grande poeta Vinícius de Moraes,
dizia que o álcool, ele evidencia quem você é. Se você é uma pessoa violenta, você fica mais violento. Se você é uma pessoa estressada, você fica mais estressado. Se você é uma pessoa carinhosa, você fica mais carinhosa. Se você conversa muito, eu não posso beber, porque quando eu bebo, eu já converso muito naturalmente, e imagino bebendo. Eu acredito no poeta Vinícius de Moraes nesse sentido de que ele potencializa certos sentimentos, certas reações, e o sujeito bêbado pode entender que é ameaça, uma coisa que não é ameaça nenhuma. Maria, terrível. Obviamente, e eu acredito muito naquele ditado romano: se vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara para a guerra. Mas em situações que justificam, no meu singelo entendimento, a lei armamentista brasileira, o Estatuto de Desarmamento, é perfeito. O sujeito pode ter uma arma em sua residência ou no seu local de trabalho. Esse negócio de andar armado não dá certo de jeito nenhum. O sujeito que está armado, ele já está, em regra, não estou dizendo todo mundo, já está mal intencionado. Por que você vai para uma festa com arma de fogo na cintura? Qual o objetivo? Né? Qual o objetivo do sujeito ir para um churrasco na casa de amigos e levar uma pistola e botar na cintura? Não há necessidade, e além de não haver necessidade, eu acho que o risco potencial é muito grande, muito grande. Mas vamos lá. Na sequência nós vamos estudar a Lei Carolina Dickmann, que homenageia a formosa atriz global, que foi vítima de uma invasão de dispositivos telemáticos, de e-mails. Essa lei é a lei que disciplina o crime de invasão de dispositivo telemático. O sujeito hackear o celular, hackear o computador, hackear a conta de e-mail, a conta numa rede social, certo? Essa lei, eu não sei, todo mundo deve lembrar do episódio que a formosa, a bela atriz global teve muitas fotos suas em poses sensuais, em momentos íntimos, que ela teria feito, não sei se para ela, para o companheiro dela, não sei, divulgadas pela internet, né? Causando, obviamente, um abalo imenso à sua moral objetiva e subjetiva. Imagina uma situação dessas acontecendo com qualquer um de nós. Uma situação dessas, obviamente, expõe a uma situação extremamente vexatória. E aí, nessa sequência, o Congresso Nacional, Dickmann, tem o E aqui. Nessa sequência, o Congresso Nacional aprovou essa lei que regulamentou o crime de invasão de dispositivo telemático. Né? Cuidado, pessoal que gosta de hackear a conta de ex, viu? De ex ou de atual, né? Tem uns que gostam de hackear a conta de marido, namorado, esposa, namorado. Bom, lei da interceptação telefônica. Há determinadas situações em que, para que se possa, com a devida propriedade, empreender a repressão ao fenômeno antijurídico do crime, é necessário que haja a quebra do sigilo das comunicações, né? Sobretudo o sigilo telefônico. Quantas quadrilhas não foram desbaratadas em razão da interceptação telefônica? Eu tive a felicidade, no semestre passado, de orientar um rapaz que concluiu o curso, a sua monografia de conclusão de curso, o nosso amigo Cordeiro, Carlos Magno Cordeiro, lá de Parelhas, que Carlos Magno, eu só achei chamar de Cordeiro. Carlos Magno Cordeiro, ele é chefe de investigação da delegacia de Parelhas, e eles desbarataram vários esquemas criminosos, inclusive uma perigosa quadrilha de traficantes de drogas, graças à interceptação telefônica e virtual também, por exemplo, das redes sociais. Né? E é impressionante como esse povo é bandeiroso, né? Eles aparecem ostensivamente, eu não sei se é a crença na impunidade,
Eu não sei se é uma forma de manifestar poder e intimidação à população e aos seus rivais reais ou imaginários, mas é impressionante como membros de organizações criminosas desfilam ostensivamente nas redes sociais, mostrando armas de fogo, fazendo símbolos de associações criminosas, expondo-se de uma forma, no mínimo, pouco inteligente, né? Pouco inteligente. Aí nós vamos estudar a lei da interceptação telefônica. Nós vamos, na sequência, estudar os aspectos penais do Código de Trânsito, do Código de Trânsito brasileiro, certo? Os delitos que o Código de Trânsito brasileiro aborda, como, por exemplo, o crime lá do artigo 304 do Código de Trânsito brasileiro, o crime de dirigir sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos com a sua capacidade psicomotora alterada. Vamos, na sequência, ver os aspectos penais da lei dos crimes ambientais, os principais aspectos, né? Como, por exemplo, o crime lá do artigo 57 da lei dos crimes ambientais, o crime de maus tratos a animais, que, para mim, é outra prática absolutamente repulsiva. Eu costumo dizer que a pessoa que agride um animalzinho, sobretudo eu vou falar um gato porque eu sou louco por gato, mas um cachorro também, né? A gente só tem 16 gatos. Por enquanto que uma gatanda da gente está grávida. Eu estou vendo a hora, meu salário da universidade, vocês estão só para comprar de raça. Bom, eu acho que a pessoa que maltrata um animalzinho, um sem defeitos, é capaz de fazer muito pior que um ser humano, que pode se defender. Sujeito que pratica toda a série de torpezas com animais, é uma pessoa indigna de ser chamada de ser humano. Mas nós temos, vou fazer a chamada, Álvaro. Sim. É indigno de ser chamado de ser humano. Até os animais que a gente come, certo? Nós somos onívoros, somos carnívoros e herbívoros, né? Estamos entre os animais que comem tanto animais, outros animais, quanto vegetais, né? Mas até os animais que a gente come, eles não podem ser sacrificados de forma degradante, de forma a provocar desnecessário sofrimento. Interessante, a cultura judaica, ela tem, no tocante à alimentação kosher, toda uma série de preceitos para evitar que o animal sofra, até o corte na jugular que provoca a morte imediata, entendeu? A questão de retirar o sangue, toda uma série de preceitos. E nós herdamos da tradição judaico-cristã essa noção de humanidade. Nenhum animal que a gente sacrifica para comer, ele merece ser morto de forma desumana. Pelo contrário, ele deve ser reverenciado como tendo dado a vida para que nós tenhamos vida. E a lei dos crimes ambientais também disciplina a questão dos maus tratos aos animais, sobretudo da morte dos animais que pertencem à fauna brasileira, que eu acho que, sinceramente, é algo também absolutamente imperdoável, né? Por exemplo, o sujeito que atira uma onça pintada, um animal lindo daqueles. Eu sou particularmente apaixonado por felinos. Nós temos no país o terceiro maior felino do planeta, né? Infelizmente hoje ameaçado de extinção. Nós aqui no Nordeste nunca tivemos a onça pintada, salvo no litoral, durante um curto espaço de tempo, né? E em raríssimas regiões ainda existe. Mas tínhamos aqui, por exemplo, no Seridó, a sussuarana, que é um animal lindíssimo, a onça parda, que é um animal de grande porte, lindo. Falam, mas assim, até avistam, mas difícil. São animais belíssimos. São animais fascinantes, são animais imprescindíveis para a preservação do equilíbrio ambiental.
porque eles são o topo da cadeia alimentar, certo? Tirando o ser humano, eles não têm predadores. E um animal desses, ele serve para controlar a população. Assim como, coisa mais absurda é se maltratar um gato de rua. Por quê? Além de serem animais indefesos, lindos, extremamente carinhosos, eles são extremamente úteis ao controle das pragas urbanas. A peste negra, na Ásia e na Europa, ela foi potencializada porque, na época, havia o costume bárbaro, introduzido pela Igreja Católica, de sacrificar gatos. Porque se acreditava, como o gato é um animal reverenciado em certas religiões orientais, em certas culturas da antiguidade oriental, sobretudo os egípcios e os persas, associavam o gato à bruxaria, à magia negra. E se matava gato assim com muita ferocidade. E a população de gatos diminuiu. O rato é o natural hospedeiro do vírus da peste negra, da peste pneumônica, terrível, que matou entre 1 a 2 terços da população do mundo conhecida até então. Países inteiros foram dizimados. Lá na Itália, perdão pessoal, isso é resquício do carnaval ainda, dos excessos momescos. Desculpe. Da China? Não, vi não, Maria. Vi não. Nem da Itália. Gente, vou recuperar aqui, pessoal. Por isso é muito importante, esses animais são animais importantíssimos para o controle de pragas urbanas, sobretudo de ratos, escorpiões, que são animais venenosos, né? Vamos lá. Vamos, penúltimo dispositivo penal que nós vamos estudar nesse nosso semestre de legislação penal extravagante. São os aspectos penais do Estatuto do Idoso. Os crimes praticados em detrimento das pessoas maiores de 60 anos, pessoas com idade avançada e que, portanto, quer, pela sua natural fragilidade física, interessante que o ser humano, até mais ou menos os 20 anos de idade, as reações de anabolismo são muito maiores do que as de catabolismo. É um período de crescimento do ponto de vista físico. A partir de um determinado momento da vida, sobretudo a partir dos 50 e principalmente após os 60 anos, as reações de catabolismo preponderam sobre as de anabolismo e o indivíduo vai perdendo a força muscular que tinha, a rigidez que tinha, e aí, obviamente, se torna uma pessoa mais frágil e, portanto, suscetível da proteção especial da legislação penal. É muito mais grave a prática, há exemplo que acontece com os menores, sobretudo com os vulneráveis, os menores de 14 anos, né? É muito mais grave a prática de ilícitos contra pessoas idosas, né? Todo mundo se revolta contra uma agressão, por exemplo, física praticada em detrimento de um velhinho. E para encerrarmos o nosso semestre letivo, nós vamos falar da lei de lavagem de capitais, a lei de lavagem de dinheiro sujo, certo? Branqueamento de dinheiro ilícito, que é muito utilizada por organizações criminosas que se dedicam às mais variadas práticas ilícitas, como, por exemplo, o tráfico de entorpecentes, o contrabando de cigarros, o contrabando de produtos eletrônicos, o contrabando e a falsificação de medicamentos, que inclusive, parada crime hediondo, inclusive tem uma pena maior que o tráfico de drogas. Pela natural lesividade que esse crime oferece, né? Pessoal, eu separei aqui uma bibliografia, eu vou aqui abrir já a chamada. Essa bibliografia, ela não é restritiva, certo? Alguns livros que tratam da legislação penal extravagante no nosso país, mas ela permite ampliações. E eventualmente nós iremos tratar de deixa eu abrir aqui o nosso cigarro. Nós iremos tratar de dispositivos penais
que quase não tem doutrina sobre eles. A doutrina é mais ensaios, artigos, certo? Vamos começar aqui a nossa chamada para que a gente possa realmente encerrar, deixa eu ver aqui, para que a gente possa encerrar nossa aula de hoje. Engraçado que não caiu meu cigarro. Deixei aberto, porque eu pensei que tinha um tempo de 15 minutos. Por certo, não tem mais isso. O cigarro, em 15 minutos, acho que 15 minutos, se você abrisse, ele caía, mas passou a aula todinha. Não sei. Vamos lá. Não, aqui não. Você vai colocar esse programa aí Colocarei daqui a pouquinho, meu caro Sargento Heller. Daqui a pouquinho, meu nobre. Vamos lá, pessoal. Espero que amanhã eu tenha garganta para dar aula. Lá em casa todo mundo adoeceu, essa gripe do carnaval. Menos Luísa, né, Manuel? Nossa filha tem uma saúde. Tem uma saúde. Mas também é porque ela não foi para o carnaval, né? Mas sua mãe não foi para o carnaval e adoeceu. Adalberto Fernandes. Pessoal, Adalberto. Deixa eu pegar aqui. Lembrando, gente, que quem veio às duas receberá frequência nas duas. Quem só veio a uma receberá frequência só na primeira ou na segunda. Alan Garcia. Aldelino Pinheiro. Quem é esse Aldelino? Lembro, ele voltou. Alex. Valeu, Alex. Álvaro Getúlio. Anne Beatriz. Brígida Lauana. Cíntia Leles. Daniel Joel. Fábio Braga. Sei. Fabrício. Presente, né? Fabrício está presente, não? Rapaz, eu chamei de Fabrício, desculpe. Como é mesmo seu nome? Me perdoe. Fabrício, é porque Fabrício é baixinho e magrinho, como você. Você... Vinícius. E é o nome do meu filho, mais velho. Fabrício não está presente. Fabrício é aquele do bigodinho, né? Franciclécio. Gabriel Dantas. Heller, não veio a primeira, mas veio a segunda. Vai ficar com uma presença, meu grande Heller. Iago. Igor Dantas Moraes. Isabel Letícia. Eu sei. Ai, duas faltas não. Desculpe, Isabel. Desculpe. Foi ato falho, porque eu equivocadamente pensei que eram duas. Baixa, deixar em branco a frequência, desculpe. João Clebson. Muito bem, João Clebson. José Tadeu. Não está na lista, não. O certo foi indeferido o pedido de matrícula dele. José Tadeu. Não, João Marcelo. Essa lista não está compatível com essa daqui, não. João Marcelo, aquele menino que é policial na Paraíba, né? Maltão. João Clebson está presente, João Marcelo não está presente. José Tadeu não está presente. Jurandir, diga lá, Jurandir, está presente. Leonardo Lindenberg não está presente. Maurício de Souza, xará do cartunista, não está presente.
Mércia, valeu, Jurandir, um abraço, meu amigo, fica com Deus. Mércia Fabiola. Miss Lene Ingrid não está presente. Na Edson, valeu, Jacobson. Na Edson está presente? Sim, a Edson. Natália Vivian. Paulo Márcio, Paulinha. Rafael Vitor. Rafael Vitor. Não está presente, né? Rodrigo Augusto. Não está presente. Rodrigo Lucas. Não está presente. Rodrigo Marques. Deus, quanto Rodrigo? Rodrigo Marques. O povo do Siridó tinha mais criatividade antigamente para nome de filho. Saulo Pereira. Saulo Pereira não está. Tayane Costa de Melo. Tá não, aqui a lista aqui. Tá batendo não. Vanessa está presente. Vanessa Trindade está presente. Vanessa de São João e Vanessa de Parelhas. Vera Nilson não está presente. Vinícius de Oliveira, Vinícius Serra Negra. Vinícius Pereira, Vinícius que não é Fabrício. Yuri Mendes. Yuri é aquele menino que senta da turma de vocês, que senta ali, né? Sim. Está concluída a nossa aula de hoje. Uma boa noite a todos e a todas. Que Deus os acompanhe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e se eu tiver voz no final de tarde de amanhã. Ok, pessoal? Boa noite, até amanhã. Tchau. Homem, você chega. Não, rapaz, sabe o que é, Heller? É porque, infelizmente, é aquela história. Por causa da sacanagem de alguns idiotas. Por causa da sacanagem de alguns idiotas, você sabe que eu nunca tive frescura com negócio de falta, com essas coisas. Que eu acho isso besteira, porque é todo mundo adulto, cada um que tem a consciência de. Mas vem que vai dar certo. Não, falta. Ei, mas aí. A relação que eu tenho ali não tem Vera Nilson, nem tem Rodrigo. Pois você chamou. Pois aqui. Não, inclusive tem uns que não batem aqui com aqui. Não. Você imprimiu hoje, não foi? Essa eu imprimi hoje. Você não pulou carnaval esse ano, não? O bloco de vocês não teve. Teve? Foi? Eu não vi o bloco de vocês. A gente passou não sei quantas vezes pela frente. Na Empório foi os tribalistas. Pronto. A gente parou algumas vezes ali nos tribalistas e tal. Só teve 2 componentes esse ano. Petrus foi pai semana passada. Foi, eu sei. Assim, muitos que estão, quem está bebendo, mulher da grávida, não está recém-nascido. Então só tiveram 8 componentes esse ano. Eu mais uma vez paguei para eles, para não vir. Eu não sabia que Alex era. Rapaz, eu devia entrar para um bloco. Eu pertencia a um bloco de carnaval, Xoxoteiros. Era o bloco de Emanuel Lopes. Pulava no Xoxoteiros. Aí depois que, o último ano que a gente pulou, que a gente se organizou, foi 2012. Entendeu? De lá pra cá. É porque também muitas vezes eu recebo alguém em casa. Esse ano, por incrível que pareça, não veio ninguém. É R$400? Os tribalistas foram R$1.000, foi? Mas assim, a gente não tem bebida, não tem nada, é só para pagar a sede e as camisas. Não, mas tribalistas, comida, bebida, rasgado. Eu falo para não vir, por quê? Quem foi que falou pra gente que tem R$1.000? Eu deixei isso aí na praia, não tive nem tempo para fazer as coisas que eu levei. Eu vou ter que voltar amanhã
para poder pegar as coisas. No mínimo, não precisa disso aqui, tem que pegar na loja, meu irmão. Mas eu vou estar com suporte. Vai que é errado para eu mover que eu tenho suporte, entendeu? Mas na terceira hora eu paro não é nem aqui. A semana passada está com ele, eu nem recebi ele da rua. Isso eu estou decepcionado com você, eles adoram, olha, agora sabe que você descontou. Não está assim também. Mas a pessoa se submete a isso. Sei. Pagando o quê? Não, rapaz, mas, por exemplo, você tem uma base. Você tem. Eu conheço gente, né? Não, você conhece gente, seu irmão é comerciante, você é uma pessoa que tem muitas amizades, entendeu? Você tem um trânsito bom. É diferente de uma menina dessas. É diferente. Rapaz, é diferente de uma menina dessas que. Não estou dizendo que é o caso dela, entendeu? Estou dizendo que é o caso dela. Mas essas meninas são chatas que só, sabe? Não disse que era o caso dela. Como é? Fernando Augusto Azevedo? Será que foi meu aluno? Formou-se aqui? Eu sei quem é, rapaz. Eu sei quem é da turma de Emanuel. Foi da primeira turma. A turma de Emanuel, a turma de Márcio Leonardo. Eu sei quem é, rapaz. Morava até lá na Paraíba, não era? Eu sei quem é. É porque não deve ser uma pessoa de fácil convivência, né? Eita, eu não parei o vídeo, ó. Deixa eu ver como é que eu consigo cortar. Não dá pra cortar. Tá não, tá em live não, tá em live não.